para trazer esse maior desempenho para o meu motor, tá? Pela seguinte maneira, além da estequiometria do combustível, tá? Que, para quem não sabe o que é estequiometria do combustível, é a quantidade de ar que o combustível tem que ter para haver uma queima eficiente, ou seja, existe um triângulo, tá? O combustível, tá? Ele precisa de oxigênio e precisa de temperatura, certo? E para haver uma queima eficiente. Então, o metanol, basicamente, ele tem 6 partes aqui de combustível, 6 partes aqui, desculpa. Ele tem aqui, ó, uma parte aqui, ó, 6 partes de ar para uma parte de combustível, certo? Então, o que acontece? Eu tenho uma estequiometria aqui de pouco ar, pouco oxigênio para me ter uma queima eficiente. Um exemplo, em comparação com a gasolina, se eu uso gasolina no meu motor original ou motor preparado, a gasolina é 14 partes de ar, tá? Para uma parte de combustível. Então eu tenho aqui praticamente o dobro, ou seja, se eu utilizo o metanol no meu motor, é como se eu estivesse colocando o dobro de combustível. Então isso vai trazer muito mais potência para o meu motor, porque o que vai trazer potência para o seu motor? É simplesmente eficiência volumétrica, certo? O quanto de mistura ar-combustível você consegue colocar dentro do seu motor que tem uma queima eficiente, você consiga trazer resultado com isso. Então, quando eu tenho uma queima eficiente, mais eficiência volumétrica, mais potência e torque eu trago para o meu motor. Então, quando eu utilizo o metanol, eu estou dobrando a quantidade de mistura de combustível, certo? E com pouco oxigênio, com menor quantidade de oxigênio. Só que com essa menor quantidade de oxigênio, eu tenho uma queima eficiente. Então, isso vai trazer mais potência para o meu motor, beleza? Além do fator da mistura estequiométrica, tá? Que eu mostrei para vocês aqui, o metanol ele tem uma octanagem maior, varia ali de 120 a 140 octanas, tá? Então eu consigo aproveitar o metanol aqui nesse caso aqui para usar uma taxa de compressão um pouco mais elevada para me trazer um pouco mais de resultado para esse motor, certo? É claro, não vai ser só a taxa de compressão que vai trazer o maior resultado. Eu preciso fazer alguns outros acertos no motor para me usar uma taxa de compressão um pouco mais alta e obter resultado com isso. Mas eu consigo utilizar uma taxa de compressão um pouco mais alta. Uma taxa que pode variar ali de 15,5 ali, 16 de taxa, certo? Então eu posso usar uma taxa mais elevada, não ter o risco ali de pré-ignição, detonação, certo? Quando eu utilizo o metanol, então eu posso utilizar uma taxa de compressão mais elevada e obter um pouco mais de resultado quando eu utilizo o metanol no meu motor, tá? Ou seja, quando eu falo pouco resultado, na realidade, em relação à gasolina, o desempenho que eu vou trazer no meu motor é muito superior em relação à gasolina, tá? Então eu posso utilizar, uma das maneiras é aproveitar essa octanagem, tá? O que é octanagem, Otávio? Octanagem é a resistência do combustível à pressão e à temperatura, ou seja, esse combustível metanol, ele resiste a uma pressão maior e uma temperatura mais elevada antes de se autodetonar. Então isso é bom porque eu consigo colocar mais pressão, ou seja, e mais temperatura, ou seja, aumentar a taxa de compressão, porque quando eu aumento a taxa de compressão, eu aumento a pressão e aumento a temperatura. Então eu preciso de um combustível que resista a isso. Então eu utilizo o metanol para quê? Para mim usar uma taxa de compressão um pouco mais elevada e conseguir extrair desempenho através disso. Beleza? Então eu utilizo o metanol nesse caso. Só que também existem algumas outras variáveis aqui no metanol, que é o seguinte, Otávio, eu vou utilizar o metanol só com taxas elevadas? Depende. Se eu estou utilizando 100% de metanol aqui, eu tenho aqui 100% do combustível, eu só coloco no tanque metanol, tá? Então eu posso utilizar uma taxa mais elevada para mim conseguir ter mais resultado nesse motor. Otávio, eu posso usar metanol com 10,5 de taxa? Motor original, 9,5 de taxa? Pode usar. Vou ter mais resultado que a gasolina? Sim, vai ter um resultado melhor que a gasolina utilizando com o seu motor original. Pegou o motor original e colocou metanol. Mas você não vai ter aquele máximo de resultado. Se você quer ter aquele máximo de resultado, aí você tem que aumentar a taxa de compressão, beleza? Aí você aumenta a taxa de compressão, pode girar ali de 13,5, tá? Isso aqui varia muito, 16 ali eu estou no topo, mas eu posso usar de 12 para cima ali para me ter um resultado melhor usando o metanol, beleza?